Eles me chamam de Flapress, impressionante. E aí, para contradizer, inclusive, isso que falam, esse orçamento do Flamengo para 2020 é a primeira vez em 7 anos que eu vejo o Flamengo talvez arriscando além da conta. Assim, o Flamengo tem um orçamento para o ano que vem que é bastante agressivo, né? Você vê ali mais de 800 milhões de reais arrecadados em 2019, ele quer arrecadar mais de 726 em 2020. Ou seja, ele tem que repetir o que ele fez esse ano. Exato. Mas perceba que na linha de atletas, ele que quase vendeu 300 milhões em 2019, está contando só com 80. 80 é bastante dinheiro, mas com o elenco que o Flamengo tem hoje, se você vender um titular bem vendido ou você vender 2 reservas mais ou menos bem vendidos, você consegue chegar nesses 80, não é tão problemático. Agora, para que isso aconteça, para que o Flamengo arrecade menos com transferência de jogador, ele precisa arrecadar mais com todo o resto. E aí a gente percebe em patrocínios um reajuste grande, em bilheterias também, sócio-torcedor também, né? O Flamengo está contando que todas essas fontes de receita vão aumentar em 2020. É claro que no otimismo, depois de uma temporada brilhante como foi 2019, o torcedor deve estar empolgado também, não, vai dar para fazer. E eu espero que dê. O problema o orçamento não é exatamente uma meta, um sonho, um desejo. O orçamento, quando você faz essa expectativa de receita, é para você pagar os seus custos. Então, o Flamengo vai ter custos do tamanho desses 700 milhões. Para cumprir esses custos, para pagar esses custos, ele tem que chegar a esses valores. Então, acaba virando uma obrigação. Algo disso pode dar errado, né? Na linha de televisão, é onde estão as previsões mais ousadas e talvez irresponsáveis, talvez. Porque ele está contando que para chegar nesses 283 milhões em televisão, ele vai ter que chegar na semifinal da Libertadores, na final da Copa do Brasil e no segundo lugar do Campeonato Brasileiro. É uma meta esportiva que é bastante ousada, mesmo para o Flamengo, porque a grande dificuldade do Flamengo hoje para começar esse domínio esportivo que ele espera começar, né? Começou com títulos em 2019, ele vai ter que ganhar tudo, né? Só que ganhar tudo como um desejo, ok. Como uma obrigação imposta no orçamento para cobrir os custos, se ele não conseguir chegar numa final de Copa do Brasil, se ele cair na semifinal, são 21 milhões de reais a menos. Ele vai ter que tirar esse dinheiro de outro lugar, seja de outra receita, seja de um empréstimo bancário. Então, o Flamengo continua bastante agressivo em 2020 e pode ser que não consiga bater essas metas que está traçando para si mesmo. Então, você sabe que na pós-graduação que eu estou fazendo agora na FGV, mais uma vez, né, contabilidade foi o meu calo, assim, que tinha acontecido no MBA que eu fiz no COPEAD, né? E não adiantou de explicar para a professora que eu sou de humanas, eu tinha que me virar. Ela não caiu nessa. Mas como era voltado dessa vez para a administração esportiva, esse foi um tema que realmente me fascinou, né? Como é que um time faz no começo da temporada? Projeta resultados que ele acredita esportivamente que vai alcançar, né? E trabalha financeiramente em cima disso, ou vai pela cautela, né? Projeta resultados ali não tão difíceis de alcançar, porque aí você sabe que vai bater o orçamento. Capello usou a expressão talvez irresponsável. É irresponsável o Flamengo pensar que vai ser semifinalista das competições eliminatórias e pelo menos vice-campeão brasileiro? Você mira 2019, a história toda, e vai até o jogo de igual para igual, clássico de igual para igual, com o Liverpool, dá para você jogar isso no balanço sem muito sofrimento, eu acho. Jogar de igual para igual com o Liverpool não está no orçamento, mas eu estava pensando... Mas isso tá, isso projeta. Eu joguei de igual com o Liverpool, por que eu não vou enfrentar o Atlético Paranaense, o Palmeiras, Mas eu fiquei pensando exatamente nisso. Com relação a essa temporada, né, Capello? O Flamengo teria, vamos supor, se o Flamengo tivesse previsto isso para essa temporada, teria batido a meta do Campeonato Brasileiro, teria batido a meta da Libertadores e teria ficado um passo atrás da meta na Copa do Brasil. Não, teria ficado... Não, 2. Não, teria contemplado, porque era vice-campeão, estaria dentro. Não, vice-campeão. Não, 2. 2 passos. 2 passos, porque ele tem que chegar na final da Copa do Brasil. Copa do Brasil é final. A Copa do Brasil é final, então ele tem duas etapas atrás. Mas eu acho que no geral estaria até acima do previsto, né? Porque no geral, quando ele não chega... uma temporada extraordinária para cumprir o que está previsto no orçamento.
Exato. No geral, quando ele não chega à final da Copa do Brasil, ele pode compensar isso sendo campeão da Libertadores. Né? O problema é que ele está colocando metas muito ousadas em todas as competições. Tem mais alguns detalhes nisso. O Campeonato Carioca não foi orçado, não está dentro desse valor. Porque não há um acordo hoje para a venda dos direitos do Carioca. O Flamengo e a Globo ainda negociam. Então, isso não foi orçado. Se fechar o Carioca, pode compensar parte disso? Pode. Mas hoje, no próprio orçamento do Flamengo, está escrito que existe a possibilidade de não haver um acerto. Tem mais um detalhe ali que é um pouco curioso. O Flamengo ele conta que ele vai conseguir um pleito de quase 6 milhões de reais por não participar da Copa do Brasil nas primeiras fases. A diretoria ela tem a seguinte lógica. Como o Flamengo vai ser usado para vender a Copa do Brasil, para engrandecer, valorizar a Copa do Brasil, e ele só entra nas oitavas de final, aquelas primeiras fases que ele não joga, ele precisa ser remunerado de alguma maneira. Então, ele quer cobrar da CBF e da Globo quase 6 milhões de reais a mais pelas fases que ele não participou. Só por participar da Copa do Brasil. O que é um pleito que está no orçamento, são 6 milhões que estão dentro desses 283 que a gente mostrou, mas que a gente não sabe se vai ser atendido. Até acho que a perspectiva de não atender, porque se a CBF paga 6 milhões a mais para o Flamengo, ela vai ter que pagar para todo mundo. Né? Vai ficar meio esquisito. Então, assim, o Flamengo tem uma série de coisas dentro do orçamento que tudo precisa dar certo para chegar a esse valor. E aí é aquele embate. O torcedor, o dirigente, geralmente olha para o orçamento e acha que no orçamento você tem que colocar a sua lista de desejos, onde você quer chegar. Mas o orçamento, na verdade, você está fazendo a projeção dos seus custos e você está dizendo, para cobrir esses custos, quanto de receita tem que fazer. Se eu, respondendo a pergunta do Barreto para o Chico, de o que fazer no orçamento, ser mais cauteloso ou ser mais agressivo, eu seria mais cauteloso. Colocaria semifinal de Copa do Brasil, quarto lugar do Brasileiro, oitavas da Libertadores, até porque se perde por Emelec, não bate, né? É verdade. Então, eu seria mais cauteloso, e aí se passar e tiver mais dinheiro, legal, aí você faz mais investimento, aí você gasta esse dinheiro depois. Mas eu preferiria ser mais cauteloso no momento. Capello, esse é o primeiro orçamento da nova diretoria, certo? Certo, porque o orçamento anterior... do primeiro ano tinha sido feito pelo anterior. Já mostra uma diferença de método de trabalho para as duas gestões anteriores do Eduardo Bandeira de Mello? Vai ser uma diretoria mais agressiva nesse sentido financeiro? Sem dúvida. A gente já percebeu no ano passado que a diretoria anterior tinha provisionado, separado 100 milhões para gastar em investimento de compra de jogador, e essa diretoria do Rodolfo Landim gastou mais do que isso. Então já tinha ficado um primeiro sinal ali. Olha, tinha um orçamento da diretoria anterior que a diretoria do Landim resolveu ultrapassar e gastar mais. Isso significa que ficaram dívidas para 2020. Você tem jogadores para pagar, compras de jogadores que tem que pagar. Agora chega um segundo orçamento, o primeiro orçamento dessa diretoria, que também tem agressividade. Então a gente percebe que o Flamengo está trocando a austeridade, a calmaria de Eduardo Bandeira de Mello por uma postura mais agressiva do Rodolfo Landim. Até pelo resultado do ano de 2019, Sim. que foi positivo, né? Sim, isso certamente impacta. Agora, o que eu torço é para que o Flamengo não dê passos maiores do que a perna e não coloque a perder essa recuperação financeira que é única na história do nosso futebol. Bom, a gente vai rodar agora, meio que para resumir tudo isso, uma entrevista do Bruno Henrique, depois de um amistoso em Uberlândia. Flamengo hoje é minha casa, um time do tamanho e grandeza do Flamengo, depois de muitos anos, voltar a conquistar títulos, trazer o torcedor de volta, né? Foi muito bonito o ano que a gente viveu. Então, por mim, eu fazia contrato vitalício para sempre no Flamengo. Eita, por mim eu fazia contrato vitalício, mas não é ele que manda. Falou com firmeza. Melhor do que a projeção de qualquer balanço. Bruno Henrique foi o criador da... Criador não, né? Essa expressão já existia, ele usou numa entrevista até no momento em que ele estava irritado, que foi o empate contra o Vasco, né? 4x4 lá? Ele irritado com a circunstância do jogo, ele tinha feito o gol da virada e fez um negócio meio de passar a mão no pescoço, assim, tipo, né? Acabou, aí o Ribamar empatou o jogo, ele saiu meio na bronca. Você vê como as coisas que viralizam, né? Tanta gente fica se esforçando tanto para causar, para lacrar, para viralizar. Às vezes essas coisas viralizam sem a menor intenção, né? Ele lançou a tal da expressão do outro patamar e isso virou... Tudo que se fala sobre o Flamengo hoje inclui a expressão outro patamar. Ô, Barreto,
Oi, Eu queria saber do Chico se ele compartilha do sentimento dos santistas aqui, porque o Santos recuperou o Bruno Henrique, né? Ele teve uma lesão no olho grave, depois ele teve mais 2 lesões, e o Santos cuidou do Bruno Henrique, obviamente, por obrigação do clube, tinha um contrato vigente, e aí o Bruno Henrique sai do Santos para poder ir para o Flamengo, e fica uma mágoa do santista. Eu já senti isso aqui, viu, Chico? Uma mágoa do santista ao ouvir uma declaração dessa do Bruno Henrique em relação ao Flamengo. Eu acho, há críticas, inclusive, que o Santos demorou a cuidar do olho, para você ver até onde vai o cornetismo, assim. E se o Santos tivesse cuidado do olho mais rápido, ele tivesse jogado mais rápido, acabaria ficando. O Santos deixou de vender para o Palmeiras por muito mais dinheiro um pouco antes. Se não me engano, quase o dobro do preço, 23 milhões para 40 e tantos. Aí. Mas não, eu acho que tá feliz no Flamengo, lindo para ele, para os ex-santistas todos. E agora vai chegar mais um, né? Vai chegar o zagueiro Gustavo Henrique, que é muito bom zagueiro. Então o Flamengo está usando bem o que o Santos não está conseguindo segurar. E o Santos tem interesse na venda do Bruno Henrique, né? Lei do jogo, sim. 10%. Porque 10% vão para o caixa do clube, né, Fabiola? 10% ainda, o Santos está de olho aí, viu, Capelo? Pode ajudar o Santos no orçamento aí. Você que gosta dos números, 10%, se o Bruno Henrique for negociado, o Santos ainda tem direito, né? Vai torcer para não assinar um contrato vitalício, né? Porque se tiver um contrato vitalício, não ganha nada. Mas eu acho que tem que ficar, pelo ano que fez, pelo amor que ele tem aqui no Rio, da torcida. Pô, se a diferença for pouca de dinheiro, fica no Rio, né? Mas não é a questão de o trabalho do empresário ser movido à negociação? O mercado vive disso. Não é o tal do 15%? As commodities têm que passar pelo vai e vem, como diz lá o Mauro Zafalon na Folha, né? 15% de nada, Chico, Nada. Mas é nada. Deixa 15% de alguma coisa? Deixa no Flamengo, deixa jogar a bola que está jogando. Para felicidade.